Tá ok, tá. Eu queria aproveitar esse último bloco e tratar de dois temas aí. Um deles é essa questão do medo e o impacto, que você já citou um pouquinho, a gente retoma com relação a fazer a projeção astral, a viagem fora do corpo, esse tipo de experiência. E outra, essa questão da cocriação também, que ela é interessante e a gente faz na sequência. Então, com relação ao medo, você citou aquela questão de que você, quando trabalha com as pessoas no seu treinamento, você faz um esforço ainda para liberá-las um pouco dessa questão do medo, e isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que em uma experiência dessa, você está num mundo mais sutil, seja a qual nível dele que for, ele é mais sutil que esse. E ele é um mundo, porque esse é um mundo que parece material, porque tem regras muito rígidas e a gente o percebe como material, porque ele é bastante rígido. Mas no mundo mais mental, mais sutil, da mesma forma que no mundo de sonho, pensamento cria com uma facilidade muito grande, inclusive a ponto de criar realidades como a de um céu, ou de um inferno, ou de qualquer outro paraíso imaginável, né? Então, agora, tudo que a gente leva conosco para lá, a gente acaba tendo um risco de influenciar a realidade que a gente está experimentando lá através do pensamento. Se a gente está muito carregado de medo e vai para um lugar desse, tem grande chance de você lembrar de um medo e gerar situações que você mesmo está gerando e que vão acabar te assustando e te pondo para correr, né? Então, a importância, se você puder comentar um pouquinho da importância de você dar essa trabalhada para se liberar desses medos antes de sair fazendo experimentação, é algo que eu acho que vale a pena comentar. Então, vamos começar por uma história que eu acho que, para mim, é uma piada. Isso, para mim, é uma piada. A pessoa... Você adora aquela pessoa, você gosta, você é a pessoa muito querida, tua amiga, sei lá quantos anos, então tua parente, sei lá, uma pessoa que está ali colada com você, um irmão, qualquer coisa do gênero, sei lá, qualquer pessoa que você conhece muito bem, a pessoa morre, entende? E daí tá no caixão, todo mundo fazendo aquela coisa assim, que eu, aliás, detesto, porque o espírito não está mais ali, né, quando a pessoa... Né? Mas, às vezes, está. Então, a pessoa, de repente, abre os olhos e senta no caixão. Todo mundo sai correndo, até as pessoas que gostavam daquela pessoa, até 2 dias atrás, entendeu? Nossa, era o meu maior amor, era o meu maior, não sei o que lá. Todo mundo... Quer dizer, na hora que a pessoa mais precisa de ajuda para sair daquela situação tão esdrúxula, todo mundo sai correndo, larga o coitado sentado ali, ou a coitada, né, sentada ali no caixão, precisando de ajuda. Quer dizer, aí pode até morrer, porque ela pode perceber, meu Deus, eu estou sendo enterrada, aí morre de medo, entende? Aquela situação. Como que pode, sabe? Então, muito dos nossos medos relativos à morte e tudo mais tem a ver com os filmes de terror, trash movies, né? Aquele filme de terror que a gente assiste a vida toda. Não sei nem como é que tem gente que gosta daquela porcaria. Sabe? Eu não sei. Eu não assisto aquilo, mas nem porque para mim é uma perda de tempo. Eu já não assisto televisão. Tirante algum TV a cabo, alguma coisa que eu assisto do Discovery, do History, e olhe lá, que às vezes a televisão fica um mês sem ligar. Qualquer dia eu até cancelo a minha conta de TV a cabo, porque eu não vejo televisão, entende? Que é tudo tão... Eu não consigo gostar das coisas na televisão. Eu acho que é um desserviço, muitas vezes, entende? Que tem cada filme, cada programa que, pelo amor de Deus, tem uns que são bons, mas são poucos, entende? São bem poucos mesmo, né? Então, essa é uma situação, né? Quer dizer, a pessoa senta no caixão e vai viver, pronto, todo mundo sai correndo. O que mudou? Ela estava bem há 2 dias atrás, aí, de repente, teve um treco, morreu, está dentro de um caixão, levanta, é para todo mundo ficar feliz, abraçar o cara, tirar o cara de dentro do... Não é para fazer isso? Não. Aleluia! Mas não é? Mas não, já mudou de qualidade. Agora a qualidade dessa pessoa chama-se morto. E mortão eu tenho medo. Morto tem que ficar quieto, pelo amor de Deus, medo da morte aqui. Que fica quieto. É isso aí. Bom, eu também quero contar uma historinha sufi. Essa historinha
é uma das historinhas que eu adoro. Sufismo. O sufismo, para mim, é uma das coisas mais incríveis que existe. Eu leio bastante sobre o sufismo. Um cara estava andando numa estrada e encontrou a morte. E a morte vinha vindo, o cara olhou, levantou a cabeça e falou: morte, o que você faz aqui? E a morte falou: eu estou ali indo naquela cidade, eu preciso levar 10% daquela cidade. Mas por que isso? O que aconteceu? Não, é a hora delas. É a hora delas e eu tenho que levar. E eu vou ter que levar, não tem outro jeito, é a hora delas. Então tá, né? Fazer o quê? O cara continuou o caminho dele e a morte foi para a cidade lá. Passado alguns anos, ele estava na mesma estrada e encontra a morte de volta. Falou: mas ele, onde é que você vai indo? Eu vou indo naquela outra cidade. Ele: pera um pouquinho, você é uma mentirosa. Você é uma mentirosa. Da última vez que eu te encontrei, eu nem quero saber a quantidade de gente que você vai levar, porque da outra vez tu me disseste que ia me levar de lá daquela cidade 10% da cidade. 90% da cidade morreu, a cidade ficou vazia. Tu é uma mentirosa. A morte falou: não, eu não sou. Eu vim buscar 10%. Os outros morreram de medo. Então, isso, apesar de ser um conto sufi, tem uma razão de ser. Porque o medo paralisa o sistema imunológico. E o que nós temos para nos defender é o sistema imunológico. Nós fomos criados, esse avatar é de uma perfeição tão absoluta que nós temos até um sistema autônomo que nos defende. Que se o corpo bem tratado, esse sistema vai funcionar, vai estar bem azeitado, bem lubrificado, e tudo vai funcionar. Quando a gente tiver um micróbio, qualquer coisa que nos ataque, o sistema imunológico bota as baterias para funcionar. Células T, vamos lá, fabricando timo, vamos lá, células T, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E chega uma certa hora, não precisa mais das células T, porque já foi como... Aí todo mundo acalma, volta. Isso que funciona um sistema imunológico normal. Mas nem todo mundo tem um sistema imunológico normal, porque o medo paralisa o sistema imunológico. Então, tira as defesas de uma pessoa. Quando a pessoa pensa que ela pode sair de uma situação, não sai, porque o medo paralisa o imunológico. E se o imunológico não está funcionando, a pessoa piora ou pode até morrer mesmo, entende? O imunológico tem que funcionar, tem que atuar, tem que funcionar. Não dá para ficar assim. Então, essa história dos sufistas, essa história da morte ter ido buscar 10% e 90% da cidade morreu, tem uma razão de ser, entende? Porque as pessoas literalmente morrem de medo. Morrem por medo. Entende? Quer dizer, elas entram num medo tão grande que morrem. O Robert Monroe sempre falou, né? Você só é livre o dia que você deixa de ter medo da morte. Aí você é livre. Entende? Por que ter medo da morte? É a única certeza que nós temos. E ninguém se prepara para a morte. Ninguém. Quando eu fiz a minha formação como terapeuta regressiva, né, que foi o trabalho, chamava-se Terapia de Memória Profunda, do Roger Wooger, um dos módulos é sobre esse, e ele nos manda ler alguns livros fazendo a vida ao contrário. Então, conta a pessoa que morreu, os trabalhos, eu não sei o quê, o antes, a história é ao contrário. Começa pela morte da pessoa e vai indo para o nascimento da pessoa, entende? A história é ao contrário, deixando bem claro que as pessoas não se preparam. E é a única certeza que nós temos, sabe? É a única certeza que nós temos. O resto não é certeza, é mais ou menos, você tem mais ou menos uma ideia. Você tem mais ou menos uma ideia, assim, né? Você cria a realidade, mas se você não tem certeza daquilo, se o seu pensamento e o seu sentimento não estão unidos, não cocria nada. Você tem que pensar e tem que sentir, e sentir a alegria, a força daquele teu pensamento, a possibilidade mais do que concreta que aquilo vai ser realizado. Quando você entra nessa força, você cocria.
Sem essa força, você não cocria. Ah, é a força do pensamento. Só o pensamento não vai a lugar nenhum. Então, se você tem o pensamento e o sentimento, as duas coisas se unem e você cocria a tua realidade. Nós temos também, dentro do nosso menu aqui de cursos, né, trabalhos que nos orientam a fazer isso, exercícios que nos orientam a fazer isso. Eu acho o trabalho do Instituto Monroe, eu estou trabalhando, representando o Instituto aqui no Brasil há 23 anos. Sei lá quantos cursos eu já fiz lá no Instituto. Aqui para o Brasil eu trouxe uma porção. E eu sou cada vez mais encantada com esse trabalho, porque o Robert Monroe, ele era um cara ateu, ele era um cara materialista, ele era um cara, sabe, assim, nada a ver. E esse cara foi intuído, sabe, sei lá, também teve uma saída do corpo, parou no teto, olhou para, achou que tinha, meu Deus, como é que eu posso estar aqui? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou aqui no teto, qualquer coisa do gênero. Eu não estava lá para saber direito o que ele falou, né? Mas daí ele pensou, não, eu não posso ter morrido porque eu estou pensando. Veja bem, a linha materialista dele, cética, era tão forte que ele falou, eu não posso ter morrido porque eu estou pensando. Eu sigo existindo. Aí, para ele, foi o primeiro baque, né? O primeiro baque. Aí ele teve o segundo baque, que ele olhou para baixo e viu a mulher dele na cama. E viu um homem do lado, voltou para o corpo em pânico, entende? O ciúme trouxe ele de volta para o corpo. Então, muita gente me pergunta por que eu demoro tanto para sair do corpo? Por que eu não consigo sair do corpo? Às vezes é o sentimento, é a emoção, é a raiva, não vai, isso aqui não vai dar certo, eu não dou para isso mesmo, isso aí é bobagem, isso aí deve ter inventado, eu vou abandonar aquela atitude, assim, sabe, de emoções muito exacerbadas. Cola você no corpo, cola tudo assim, ó. Passa de um lado, passa de outro e gruda. Bem assim, sabe? Cola tudo. A pessoa não sai, ela fica colada, porque as emoções são fortes. Além do que, tem muita gente que, assim, por mais que não diga isso, lá no fundo, pensa que corre um risco de vida fazendo isso também, né? Também. Ela pensa que vai sair, não vai conseguir voltar, não vai achar o caminho de volta, ou acaba aprisionada em algum lugar. As ideias mais doidas ocorrem e isso gera medo, né? O desconhecimento e esse medo acabam também bloqueando, né? Agora, essa quantidade de ideia que você falou, que eu chamo de ideia de jirico, entende? Ela aprende nos filmes de terror. Aprende nos filmes de terror, entende? Porque não é a aprende, realidade. Não, desaprende. Ela ouviu falar no filme de terror, que não ajuda em nada, isso daí, entende? Não, é lixo, agora, é lixo puro. É lixo puro. Agora, pega uma criança, traz aqui pai, mãe, adolescentes, às vezes eu tenho aqui adolescentes junto com pai e mãe, 2, 3 filhos, assim, fazendo curso junto com os pais. O pai e a mãe demoram um pouco mais. Os adolescentes estão fora do corpo em 2 segundos. Por quê? Tem menos censura, entendeu? Tem menos tempo para pensar bobagem, entende? Para se cercear, para criar barreiras, sei lá de onde essas barreiras são criadas, entende? Não, eu não vou ser capaz. Já falou, bem, nem tenta. Quando você começa a falar, eu não vou ser capaz, desiste, pode ir embora, tchau. Tchau, te vejo mais tarde. Eu vou fazer um recital de poesia, aí você vem assistir, tá? Porque não tem o que fazer, entende? Aquilo que você acredita que você consegue, você consegue. Aquilo que você não acredita que você consegue, nem tenta. Nem tenta, porque é o que vai acontecer. Tem uma frase famosa, assim se lhe parece. É isso mesmo. Quer dizer, é impressionante. Então, quando eu organizo os cursos, eu conto muita história, eu brinco muito com todo mundo, eu tiro todo mundo do sério. Eu puxo de dentro da pessoa o lado mágico, infantil que todos temos. Todos temos. Entende? Então, a criança acredita que pode. Eu dei aula alguns anos da minha vida para a escola maternal, jardim da infância, e às vezes eu perguntava para a criança, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser hipopótamo. Que legal, hipopótamo, vai ficar grandão daquele jeito? Vou ficar. Mas você sabe que hipopótamo só come alface.
Eca! Ah, então não quero ser hipopótamo. Então a razão de não querer ser hipopótamo é que o hipopótamo só comia alface, entende? E a criança é mágica, o meu nome é Débora. Eles não conseguiam falar tia Débora, para eles não tinha sentido. Então eles me chamavam de tia Abóbora, porque tia Abóbora para eles tinha sentido, e não Débora, Abóbora. Olha só, as crianças criaram meu nome como abóbora. Eu me acabava de dar risada, porque eu entendia que para elas abóbora tinha sentido, Débora não tinha, entende? Então, eu busco nas pessoas o lado mágico das pessoas, eu brinco, sabe? Eu já tive situações em que grupos absolutamente intelectualizados vieram fazer curso comigo, todos amigos, nos intervalos. Vamos discutir se isso foi uma experiência que não sei o quê. Tentava botar em escaninho, organizar o tipo de experiência, definir com as melhores palavras e não saía do lugar. Quando eu comecei a assistir aquilo, eu falei, meu Deus, esse povo é maluco, meu. O que está acontecendo aqui com esse pessoal, meu Deus do céu, né? Espera um pouquinho, eu lembro que eu estava, nessa época, eu dava aula lá na Gávea, um lugar assim, muito bonito, alto, assim, era um lugar assim, tinha um pátio assim, fora da sala de trabalhos, né? E eu saio, falei, vamos todo mundo levantar, larga o material aí, levei o pessoal lá para fora, falei, dá a mão todo mundo, vamos fazer uma roda, todo mundo deu a mão, falei, a galinha do vizinho bota, o que é isso? Vamos brincar de roda, bota amarelinho, bota um, bota dois, e você ia brincar de roda daquele. Ah, tirei o pau no gato, e todo mundo começa, mas pera um pouquinho, eu sou homem, não vou brincar. Ah, aqui todo mundo brinca de roda, dá a mão aí, dá a mão. E daí dá. Vamos fazer agora marcha soldado. Marcha soldado, cabeça de papel. Aí brincando, tirar aquele povo daquela intelectualidade idiota, sabe? Porque não leva a lugar nenhum, entende? Depois, quando eu via que as pessoas começavam a rir, começavam a brincar e se estavam se soltando, para a sala, deita, põe o fone, botava para ligar, todo mundo saía do corpo. No ato. No ato. Eu tive grupos que, depois disso, voltaram para refazer o curso. Voltaram para fazer. Como eu dei aula para criança há muito tempo, eu sei a hora que o adulto está sendo... o adulto educado pela sociedade, educado por demais, entende? Então, tem que tirar um pouco desse verniz para chegar no adolescente, que é revoltoso, que contesta, que eu acho o máximo, contesta, levanta as bandeiras, não sei o quê, e depois chegar na criança, que tem o pensamento mágico. O pensamento mágico, tudo pode, tudo cria. Então, eu digo para você, eu nunca tive um aluno que, no decorrer dos cursos, não tivesse uma saída do corpo. E foram um pouco mais de 1.800 alunos que eu já tive, entende? Então, começa assim, às vezes no curso básico, quase... E outra coisa, eles têm uma ideia do que eles leram, do que eles ouviram, de que para sair do corpo vai precisar sair por aqui e olhar para trás e ver o corpo deitado e ver não sei o quê, e ver não sei o que lá. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia que só pode sair do corpo desse jeito. Mas eles acham que se não sai assim, então não saíram. E não é verdade. É que é uma tendência natural das pessoas procurar para tudo ter um método passo a passo que vai fazer. E assim, as pessoas se esquecem que é uma coisa muito pessoal e cada um é diferente do outro. Cada um é diferente do outro. Cada um vai ter que descobrir e quanto menos complicar, melhor, porque de repente encontra um método mais fácil. Se você vai pegar um de alguém que é um método super complicado, faz uma energização XYZ, vai da direita para a esquerda, sobe e desce, entendeu? É uma confusão. Deixa eu te comentar uma coisa só curiosa, porque se a gente está falando de humor, eu adoro levar as coisas de uma forma leve também, sempre posto brincadeiras aí entre uma postagem séria e outra, sempre posto alguma piada. Eu leio. Mas sempre com algum conteúdo também, né? Mas para aliviar, porque, como diz o Tom, evolução não é trabalhar numa mina de carvão, né? Mas quando você perguntou o que você vai ser quando crescer, eu voltei para trás na infância e lembrei de um comercial que tinha na TV, que era assim, eu vou ser salsicha, salsicha da Frigo Weber. Você lembra dessa propaganda, não?
A propaganda era assim, o que você vai não. ser quando crescer? Estavam duas salsichas conversando, mas o que você vai ser com você quando crescer? Salsicha, ué, uma respondia, mas salsicha da Frigoréder. Isso aí. Então, você vê, na vida você aprende muito com todo mundo. Então, eu tive lições valiosíssimas com os meus aluninhos de maternal. Então, quando eu comecei a dar aulas, eu lembrava dos meus aluninhos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Eu fui dar aula numa escola, eu saí do Instituto de Educação, onde eu estava fazendo escola normal. Eu fui chamada, era um outro instituto aí em São Paulo, Caetano de Campos, e eles queriam dar aula para as crianças da Praça da República, que eram meninos de rua, né? Então, eles chamaram as normalistas que estavam indo bem em Instituto de Educação, e o meu, onde eu estudava, né? Eu fui chamada, eu e uma colega, e nós fomos dar aula no Caetano de Campos. Então, eu tinha 14 anos de idade, e a molecada tinha 10, 11 anos de idade. E eles entraram na sala, eram meninos de rua, né? Quer dizer, eu podia ter sido massacrado com uma classe enorme, cheia de moleques e meninas, com 3 anos a menos que eu. Nunca tive problema, porque eu era das franjas, ninguém me aceitava também, né? Eu era diferente, entende? Então, eu sabia o comportamento do que não é aceito. Então, eu entrava e provavelmente estava escrito na minha camada eletromagnética que eu também não era aceita. Então, eles me respeitavam porque eu era uma líder para eles. Olha isso. Alfabetizei turmas e turmas, entende? Molecada de rua. E eu tinha 14 anos de idade, entende? Eu alfabetizava aquela molecada sem o menor problema de disciplina, nada, 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 entende? Então, eu me lembro de ter lido Capitães de Areia, e tinha uma história em Capitão da Areia que os meninos obedeciam a líder deles, que era uma prostituta. E eles gostavam dela porque ela cuidava deles com carinho e com atenção. Entende? Então, eu fico imaginando, eu tinha 14 anos e eu tinha um comportamento diferente porque eu via espíritos, eu saía do corpo e as pessoas, então, me botavam de lado. Não aquela molecada, porque aquela molecada também estava de lado. Estava botada de lado. Então, eles me acataram como líder deles e eu consegui alfabetizar todos eles, entende? Então, isso foi me trazendo muitos ensinamentos na vida. Veja que não são coisas que você pode falar, isso foi uma coisa legal. Pode ser que não, pode ser que tenha sido uma turma difícil para muita gente. Para mim não foi, para mim foi de um ensinamento enorme. Eu aprendi para caramba, entende? Para caramba. Então, eu acho que quando você quer trazer uma coisa diferente, um comportamento diferente, acho que a sua postura diante do assunto ajuda a estimular o pessoal que está fazendo o curso a vir e também buscar a criança dentro deles, o adolescente dentro deles, que está contestando, que está com o pensamento mágico, porque, de repente, essa pessoa se aventura, ela tem a audácia de se imaginar co-criador da própria vida. Entende? Perfeito. E aí traz para a gente para o segundo tema, que é essa questão aí da cocriação, né? Muita gente fala disso e fala como técnica, como isso, como aquilo, e o Tom costuma, ele sempre vai, é bem sintético, né? Ele já vai direto ao ponto. Ele fala que ele vê 3 formas de criação da realidade que estão ao nosso alcance, né? E às vezes a pessoa quer alguma fórmula mágica, alguma vara mágica. Mas assim, a primeira delas, a mais simples, a que está no alcance direto da pessoa e que só depende dela de imediato fazer, não precisa de nenhum treinamento excepcional, é mudar a sua percepção da realidade. A gente costuma focalizar, né, algumas coisas, em geral, coisas ruins, muitas vezes, e insiste naquilo, você dá um foco, aquilo amplia, né, e tudo você acaba enxergando como negativo, e é uma escolha totalmente sua. Se você passar em algum momento a usar um filtro mais positivo, perceber sempre, buscar encontrar um lado, em qualquer situação, o lado positivo dela, né? E sempre existe um lado positivo, né? Mesmo em situações de dor muito grande, que eu pessoalmente já passei por algumas também, e você sempre tem
algum aprendizado, alguma utilidade para aquilo. Nenhuma situação é totalmente desperdiçada e totalmente negativa. E você praticar, olhar, enxergar, encontrar o lado positivo, muda completamente a sua realidade. A lente do óculos muda de cinza para cor-de-rosa, se você decidir fazer dessa forma. Está nas suas mãos. A segunda forma é a sua atitude. Como você age ante as coisas que você está percebendo, o que você faz, como você trata os outros. Né? A sua atitude causa um impacto e causa um reflexo de volta, né? Também na forma como os outros vão te tratar de volta, né? E se você trata tudo de uma forma muito negativa, você recebe a negatividade de volta. Então, a sua atitude é outro ponto importante. E, para o final, a terceira forma que ele indica é aquela que, eventualmente, as pessoas acham que estão buscando, porque acham que vão fazer mágica, né? Que é você fazer com que determinadas coisas ocorram para você com a sua intenção e com a sua vontade. E a sua vontade, a vontade ao nível de ser, o ser que você realmente é, e não aquele com que você pensa que está identificado e que pensa que é, né? Ao seu nível de ser, lá no coração, internamente, aquilo que você veio fazer aqui, o ser que você é tem o poder de influenciar acontecimentos futuros, não é? Inclusive, por exemplo, de cura ou de outras coisas, mas depende de uma habilidade maior, porque se você nem sabe quem é, você muito menos sabe o que realmente quer, né? Você nem sabe o que veio fazer aqui mais, e aí você está tentando coisas aleatoriamente e às vezes você não consegue fazer acontecer nada. Mas no final, essas três coisas, então, a forma como você escolhe perceber, a forma como você escolhe a atuar, a ter as atitudes, né, se são mais positivas ou mais negativas também, e a sua intenção ou vontade ao nível de ser interno. Então, essas três coisas em conjunto, sendo que as duas primeiras são mais fáceis, estão mais diretamente para o controle de quem ainda não se desenvolveu tanto no seu nível de ser, né, no autoconhecimento, mas as três estão disponíveis. Então, isso é como ele descreve as possibilidades de cocriação da realidade. Não sei qual é a sua visão a respeito disso, apreciaria qualquer comentário que Não, você é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Eu embarquei nas três aí, eu achei que em alguns momentos é uma coisa, em outros momentos eu embarquei nas três aí, para dizer a verdade, entende? Embarquei nas três. E a gente tem algumas experiências, eu gosto do Greg Braden. Ele apresentou uma experiência uma vez para ver se como as coisas são cocriadas, né? E uma mulher tinha, eu não sei se você assistiu, tem até esse filme na internet do Greg Braden, tá até lá. Ela tinha um câncer de bexiga e o câncer era tão grande que ocupava a bexiga inteira e ela tinha a bexiga dilatada pelo tumor. Eles colocam um ultrassom e colocam aquele coisinho, geleia e botar ali, aquele sensor, né? Deixam na mulher e alguns médicos chineses ficam em volta dela gritando que ela está curada, entende? São praticantes então, de Qigong. São praticantes é uma terapia chinesa, são praticantes de Qigong. Eu vi um vídeo. Você viu, né? E eles gritam em chinês alguma coisa como tá curada, né? Tá curada, qualquer coisa assim, né? E depois passou alguns minutos, você vê na tela o tumor diminuindo, Desaparecendo aos diminuindo. poucos. Depois de uma meia hora, eles gritando, o tumor some. Eu acho que também, eu sumia junto com 4, 5 pessoas gritando à minha volta. Acho que tudo desaparecia. Eu ficava nova em folha, acho que eu ia até almoçar. Se eu me lembro bem, a mulher já tinha tentado se tratar em medicina normal e ela estava desenganada. E aí ela foi se tentar E eu acho que eram praticantes de Qigong, é uma técnica energética chinesa. Mas veja, entende? Quer dizer, uma época eu comecei a estudar, eu ia lá para o instituto e eu ficava hospedada numa pensão. Olha só que pensão que era. O casal que era dono da pensão, eles eram
advogados e editores da Hampton Roads, que é a editora que tem lá em Charlottesville, que editou os livros do Robert Monroe e diversos outros livros maravilhosos. Então, eu parei numa pensão onde tudo quanto é quarto era cheio de estantes de livros. Eu nem dormia, não precisa dizer que eu nem dormia, eu só ficava lendo o livro a noite toda, lá, procurando os livros, fazendo leitura fotográfica para poder ler tudo aquilo que eu queria ler, né, o tempo todo. Né? Aquilo lá era impressionante. E eles falavam que as pessoas, quando iam para lá, elas, mesmo que elas tivessem algum problema, o fato delas estarem no meio de uma natureza, com uma comida ideal, com um local ideal, sendo tratadas com uma forma ideal, aquilo já por si só ia botando as pessoas no estado de consciência em que elas começavam a se autovalorizar, que é um outro detalhe, que tem gente que acha que não merece, entende? Aí, cara, esquece, aí esquece, né? Entende? Agora, as pessoas que vão ter a cura, elas de cara elas começam a mostrar isso. Então, eles mostram. Eu peguei lá, tinha uns CDs lá que eu assisti, que era alguma coisa sobre cura do câncer, era alguma coisa ligada a pessoas que se curam do câncer que não tem explicação como que cura, como que está desenganado e acorda, de repente, no dia seguinte, totalmente curada, que os médicos não conseguem entender o que aconteceu, entende? E explicam das diversas formas. Eu assisti aqueles CDs todos lá, a pena não ter anotado aquele CD, que era uma coisa maravilhosa, foi um estudo maravilhoso. Eu fiz o curso no Instituto, mas antes de ir, eu passei uma noite inteira vendo aqueles CDs, vendo na televisão, né, que eles tinham lá, botava aqueles, era DVD, não era CD, botava aqueles DVDs e assistia as histórias incríveis que eles estavam contando, né? Entende? Coisas que você cria para você e não percebe que você está criando para você, e o teu organismo está obedecendo às tuas ordens internas, porque nós somos comandados pelo nosso subconsciente, nós não somos comandados pelo nosso consciente, né? E você pensa que você está fazendo uma coisa, mas você não está, você está fazendo o oposto daquilo lá. Daí a pessoa vem falar que o negócio de cocriação não funciona. Funciona sim, se você coloca a coisa na direção certa. Não fazendo de um jeito, agindo de outro, entende? É como se a tua cabeça externamente não pensasse lá dentro, ela pensasse fora dela, entende? Então, ela não se liga com o teu sentimento, ela não se liga com a tua emoção, ela não se liga com nada, então não cocria nada, entende? Especialmente se a tua camada eletromagnética está dizendo que você não acredita na vida. Pronto, aí danou-se. Aí danou-se mesmo. Está desalinhado, está literalmente desalinhado. Aí não cria nada, só cria confusão, viu? Não cria nada, confusão. É impressionante. É verdade. Então, as pessoas daí, o que elas fazem? Me cura. Não. Não vai ter jeito. Me cura, não vai ter jeito. Se você não consegue se curar, a cura é autocura. A cura é autocura. Uma medicação, um tratamento vai dar uma ajuda, mas a cura é autocura. Se você não quer se curar, não tem quem te cure. Entende? Não tem quem te cure. E mais, a pessoa, quando mesmo que alguém ponha um esforço e tenha uma determinada habilidade e consiga ajudar, se a pessoa não melhora na razão que faz aquilo se criar ali, aquela doença, ela continua retornando, ou vem outra, e acaba que não se resolve. Né? Tem uma outra coisa em paralelo que eu aprendi quando eu estava fazendo a minha formação em terapia regressiva. O poder da vítima. Isso é um treco enlouquecedor, sabe? Quando alguém fala, eu vou te apresentar a Maria. Coitada da Maria, você nem... Não apresenta, não. Não apresenta, não. Porque se o nome dela é Coitada da Maria, é a própria vítima, entende? Então, ela vai roubar toda a sua energia quando ela chegar perto. Não, pelo amor de Deus, não me apresenta, não. É o Seca Pimenteira. É o Seca Pimenteira. Deixa eu te comentar, nós estamos aqui a 4 minutos do terceiro bloco, se encerrar. Então, eu queria não abusar de você hoje, e queria te abrir o espaço para você dar sua mensagem, comentar alguma coisa, falar de algum curso que esteja a caminho seu recente. Fica à vontade para dar sua mensagem. E muito obrigado já.
Tá. Eu convido todo mundo, né, para entrar no meu site, né, Instituto Monroe Brasil, né? Tem no Facebook Instituto Monroe Brasil, tem no Instagram Instituto Monroe Brasil, né? E ver lá os cursos que a gente faz, trabalho que a gente está fazendo e tudo mais, né? E temos os calendários lá, possibilidades de cursos e tudo mais, né? E eu aguardo todo mundo para vocês conhecerem um pouco o trabalho do Instituto Monroe, que eu amo tanto, né? Eu adoro esse trabalho, sou fãzona. Para mim não é um trabalho, para mim é uma gostosura, eu acho que é mais ou menos isso, entende? Eu não tem outra maneira de explicar. E agradeço a você, Mário Jorge, a oportunidade da gente bater bola, né, e coisas assim tão incríveis. Aprendi muito hoje, achei que foi muito legal, né? Eu agradeço muito, né? Muito mesmo o teu convite. Muito obrigado, Débora. E o e-mail, depois você coloca aí eu coloco todos os detalhes. Tá. Então, tá. Aí dos sites, tudo onde eu for publicando, eu ponho os endereços para te encontrar. Joia, tá bom? Joia. Tá. Se você quiser me confirmar o endereço, o e-mail, porque eu não tenho usado o e-mail recentemente, eu adiciono lá também. Tá. Perdão. Ok. Qual que é o seu e-mail atual? D de dado 66 sacs, SACHS, @gmail.com. Tá bom, legal. Eu adiciono o e-mail também. Então, Débora, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. E se você se dispuser, depois, mais para frente, a gente marca outro bate-papo mais para frente. Foi muito gostoso falar contigo. Muito obrigado. E vamos nos mantendo em contato aí, tá bom? Tá legal, tá joia, tá. Um forte abraço, obrigada. Débora. Muito obrigado. Para você também. Tá. Beijo. Foi um prazer. Foi um prazer.